Olá, meus queridos. Hoje é quarta-feira, dia 20/9/2023. Lembrando que amanhã, hoje é quarta-feira. E então é véspera de atendimento presencial da espiritualidade. Então amanhã, provavelmente, irei estar lá atendendo, com a bênção divina, com a graça de Deus, presencial. Onde fica, professor? Rua José Paterno, 173. É a garagem da empresa de um colega. Então peço para que as pessoas não apertem campainha nenhuma. Esperem muito, espere até eu chegar para poder fazer as coisas. Lembrando que também, quando eu chego e preciso arrumar tudo as coisas lá. Então eu não dou atenção a ninguém até arrumar todas as coisas, ok? Então eu chego lá 6 horas e começo a arrumar. E vou fazendo minhas coisinhas daqui, fazendo as coisinhas de lá, arrumando todas as coisas, porque depois que eu faço tudo, eu tenho que fazer a defumação, eu tenho que fazer minha oração, eu tenho que fazer toda a preparação para depois começar a atender as pessoas, tá bom? Então lembrando só que eu fico meio assim, fechado, meio coisinha assim, mas é natural meu, porque eu não posso mudar a minha frequência. Porque se eu chego, como é que tá? Ih, rapaz, sair tocando para outro lugar, lascou tudo. Eu vou com o foco muito fechado, faço o que tem que fazer, resolvo aquele problema, faço as outras coisas. Depois que eu termino a defumação, aí eu posso ficar mais tranquilo e entrar em comunicações. Porque senão, moço, é numa dessa que eu tomo no nariz, os bichinhos e com a energia invadindo tudo quanto que é lugar lá. Então, só lembrando uma coisa, eu não vi previsão de tempo de chuva. Só que vejam bem, na segunda-feira aqui também não tinha previsão de chuva e caiu muita água no final do dia. Inclusive à noite choveu bastante. E não tinha previsão nenhuma de chuva. Ontem apareceu aleluias aqui, terça-feira. Normalmente depois de 2 dias é que a chuva vem. Então se apareceu terça, quarta, quinta, amanhã, mesmo não tendo previsão de chuva, que eu vou ver aqui até de novo no meu celular, para ver se tem alguma coisa, mas eu vou falar para você que não tem. Das previsões que tem de chuva, vamos lá. Tá aqui, quinta-feira, sol, sexta-feira, nublado. Mas, meus queridos, vai saber se vai ou se não vai chover. Então, vou falar de novo para as pessoas. Se por acaso chover no horário do atendimento, enquanto eu estiver fazendo atendimento, não leve idosos lá, porque é uma rampa perigosa. Bota uma rampa perigosa nisso. Certo? Tem que tomar muito cuidado, porque não tem onde se apoiar, é a garagem da empresa de um colega. É um lugar ali que, sabe como é que é? Arrumou um negocinho ali para fazer os atendimentos. Tá uma belezinha, é um brinquinho de lugar. É uma benção o lugar. Mas, rapaz, entendeu? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as coisas e tal, e assim vai. Bom, dito isso, já passado o endereço, Rua José Paterno 173, fica lá na Vila João Jorge. Para mim é Vila Leonor, Jardim Leonor, mas agora é assim, né? O CEP eles falam que é o bairro tal, mas na verdade hoje para mim é outro bairro. Mas tudo bem, falaram que é, então a gente fala também que é, né? O atendimento começa às 19 horas, eu acabo chegando um pouco mais cedo e acabo até atendendo um pouquinho antes. Porque eu dou prioridade para as pessoas que vêm de fora da cidade, certo? Vêm de outras cidades, precisam pegar estrada, voltar, né? E aí então eu dou preferência para as pessoas que vêm de fora. Às vezes, tem gente que fala assim, nossa, mas eu sou de fora, sou de Valinhos. Só que, meu querido, posso falar um negócio para você? Ali onde eu tô, é mais perto ir para Valinhos do que ir para alguns bairros até de Campinas, viu? Então, eu não faço cálculo assim como o povo pensa, tá? Não adianta pegar e falar que aqui da cidade do lado, Valinhos,
Paulínia. Cara, é tudo bairro que já emendou a cidade aqui, entendeu? Faz parte da própria cidade. Eu tô falando quem tem que pegar a estrada mesmo. Pegar pedágio, pegar coisa e ter que viajar 1, 2 horas, né? Para poder chegar em casa. Dito isso, alertado sobre isso, vamos comentar sobre a aula de ontem, a live de ontem. A aula de ontem parece que foi boa. Bastante gente parece que gostou. Algumas pessoas entenderam, outras pessoas não entenderam. Algumas pessoas eu alertei muito bem alertado, bem no comecinho da aula. Pedi para as pessoas tudo voltarem no começo do vídeo para pegar os recados desde o comecinho, aonde eu ia cutucar os crocodilos e os jacarés. E não é que apareceu um jacaré para querer me morder? Rapaz do céu, olha só a situação. Eu, por cargas d'água, estou dando minha aula, eu faço uma pauta. A pessoa deve achar que eu sou um retardado mental ou que eu não uso o espiritual para fazer, porque não é possível. Só pode ser, certo? Então o que acontece? Quando eu crio pauta, meu querido, você pode ter certeza que tem um espírito do meu lado falando o que eu preciso falar na aula. E quando eu vou falar a aula, tem outro espírito falando quando que eu preciso forçar mais, onde eu não preciso falar mais. Às vezes tem coisas que nem era para falar, ele fala, eu quero que você fale disso aqui. Distorce até o que foi feito na pauta. É maluco assim? Maluco assim. E como eu dou aula, que é um canal universalista, eu não sou pregando uma verdade onde eu pego e falo assim, essa é a verdade, vamos seguir, todo mundo fala amém, e vamos seguindo atrás disso. Não. Eu vou passando informações e as pessoas vão cruzando as informações. O problema é que a cultura humana ela é muito falha. Exemplo. Tipo, olha só o exemplo. Aula de história no Brasil. Como é que funciona? Chega o professor e fala: o Brasil foi descoberto pelos portugueses, pelo Pedro Álvares Cabral, veio e fez não sei o quê, que não sei o que lá, e foi. Beleza. Essa é uma versão. Não pode ter outra versão? Claro que pode. Eu não poderia pegar e falar assim, olha, existe uma probabilidade de que os indianos tenham passado por aqui, achado que era a mesma ilha e seguido viagem. Teve alguns que pararam em alguns lugares do Brasil, porque era uma imensidão, e viram ali e tal. Então você pode ter N versões da mesma coisa. Eu não posso fechar em uma coisa só. Porque a história diz isso, os documentos mostram isso. Tudo bem. Na visão do cara da época, limitante que o cara não tinha satélite, não tinha nada e não conseguia enxergar nada. Então, o buraco é um pouquinho mais embaixo em relação a essas coisas, ok? Dito isso, o que acontece? Como os seres humanos não têm propensão a essas coisas, de cruzar coisas novas, porque para ele, assim, se o professor falou, tá falado. E não é bem assim que funciona, certo? Me aparece, eu tô falando uma coisa na aula, e aí eu pego e comento, que é uma coisa recente, porque eu acompanho coisas na internet. Uma pessoa que acompanhou muitos anos o Chico Xavier, que é o Geraldinho, ele pegou e comentou sobre o Chico lembrar de vidas passadas, inclusive de que ele era o Allan Kardec. Aí sabe o que aconteceu? Teve um médium poderosíssimo dos tempos antigos que falou que o Chico não era o Allan Kardec. O problema é do médium, filho, não é meu. Não, mas foi o fulano que falou, o problema é dele. Eu vou explicar uma coisa para vocês, que as pessoas têm que entender. Se o Divaldo fala alguma coisa, problema é do Divaldo. Eu entendo e eu estudo o que eu quiser. Se para mim aquilo é legal, interessante, ótimo, eu absorvo. Se não é, não vou. Se o Chico Xavier falar alguma coisa, problema é do Chico, não é meu. Eu vou pegar e falar, olha, isso aqui para mim me interessa, isso aqui não. O problema, sabe o que é? Os seres humanos pegam médiums que vêm e transformam todos os médiuns em deuses, em seres que não erram nunca, que são poderosíssimos. Meu querido, eu não faço isso. Se você faz isso, o problema é seu, não é meu. Nem Jesus.
Se Jesus pegar e falar um monte de coisa, mas Jesus disse sim. Mas quem falou para você que Jesus disse para mim? Ele pode ter dito para você. Tem falas de Jesus que não são para todos, viu? Tem escritas na Bíblia que não são para todos. São para alguns. Então, meus queridos, por isso que inclusive falam em parábolas. Por isso que as pessoas entendem diferentes. Porque depende da evolução e depende da pessoa que está recebendo a informação. E eu falei. Não faz isso. Eu sou professor, não vai. Sabe o que a pessoa me faz? Ela pega e fala: o senhor está equivocado. Ah, moço, é falar isso e já vê, você já vai ver o Satanás, moço. Porque quem é a pessoa para falar que eu estou falando errado? Se você acha que eu estou falando errado, primeiro, faça análise sobre didática. Segundo, será que tudo que eu falo é verdade e tem que acontecer? Eu já deixo claro que não, viu, meu querido? Inclusive tem um monte de revelações que o espiritual pega e fala: fala isso e eu vou falar uma coisa para você. Não vai acontecer e você vai se lascar. E eu falo pro espiritual: mas eu vou falar então para quê? Fala isso. É o caso do Silvio Santos com o Pelé. E eu fui em vídeos e tive que repetir várias vezes. Não, porque vocês vão ver. É 6 meses de uma diferença para outra. Não, que vocês vão ver. E eu me lascando e o espiritual falando: você vai falar. Mas por quê? Por quê? Não entrava na minha cabeça. E eu fiquei perguntando, até o dia que eu parei de perguntar. Quando eu parei de perguntar, veio o espírito e falou: Ricardo, simples. Eu preciso que você erre muitas vezes para que as pessoas não te transformem em Deus. Porque senão as pessoas vão vir e vão falar: tudo que ele fala, ele é o Deus. Esse aqui é o profeta. E aí muda tudo a missão e arrebenta tudo as coisas. Porque não é para ser assim. Falei: perfeito. Tem que errar mesmo. E aí foi onde eu comecei, eu acho que eu não contei para vocês, né? Foi onde eu contei, porque antes eu pegava e analisava todas as revelações, cruzava as revelações, aí quando eu soltava as revelações, era certeira, moço, era soltar e acontecer. Agora tudo que vem, mesmo não cruzando, eu jogo para frente, falo: deixa a pessoa cruzar. Só que a probabilidade de errar, de não acontecer, é alta. Não interessa, graças a Deus. É justamente para ninguém transformar um ser humano em Deus, porque o ser humano ama transformar os outros em Deus. E do jeito que a pessoa veio querendo me explicar, falar que foi, porque não sei, ela me trouxe até coisas de espiritismo. Site, porque olha aqui o site espírita que eu sigo. O problema é teu, filho, se você segue. Eu só peguei o meu vídeo e falei assim: olha aqui o que o Geraldinho falou. Se você não vê espíritos, se você não sabe conversar com os espíritos, o problema é teu. E a pessoa ficou brava e me escreveu de madrugada. Eu tive que responder de madrugada. Era para eu estar descansando, dormindo, recuperando minhas aulas. Depois da aula, o jacaré da pessoa é tão grande que fala: não, eu preciso escrever já. Mostrar para ele que ele tá errado. Eu tenho que detectar o erro dele. Você tem problema na cabeça, moço? Não faz isso, não. Quem é você para corrigir? Quando você tá me corrigindo, você não tá me corrigindo. Sabe o que você tinha que ter feito? Você está corrigindo o espiritual, que mandou eu falar do jeito que eu falei, fazer do jeito que eu fiz. Se você tem alguma coisa que saiu diferente da sua, olha, o professor, eu agora fiquei com dúvida, eu queria entender por quê. O fulano, o Divaldo, o site não sei do que, pegou e falou que o Chico não era o Allan Kardec. Tem alguma explicação por que falou que não e agora estão falando que é? Eu queria entender. Olha a diferença. Isso é a diferença. Não, a pessoa vem para querer mostrar. Moço, quando a pessoa vem casa aberta, querer mostrar, do jeito que vem, vai na pancada. Pá! Moço, a pessoa veio de um jeito. No que ela me escreveu, ela escreveu com todo amor e carinho, como se fosse para querer me ajudar.
Mas só que ela não estava me ajudando, porque ela me ferrou na live, ela prejudicou um monte de alunos meus. Graças a Deus, os meus alunos não ficam entrando na historinha da carochinha. Mas não deve fazer isso. Prejudica o meu trabalho. É o meu trabalho, não é o seu trabalho. É o meu trabalho. Eu sei o que eu tenho que fazer no meu departamento. Você vai procurar o seu departamento e vai fazer o teu trabalho. Vai cuidar do teu trabalho, da tua missão e deixa a minha quieta. Credo, professor, que horror. Pois é, os seres humanos precisam aprender. E eu fico ensinando. E olha que eu falei na live. Segura o jacaré. E o jacaré é moço, mas saiu da gaiola para dar as mordidas. Então a pessoa vem com todo amor e carinho, mas do jeito que ela vem, vai. Pá! Por quê? Ponha-se no seu lugar. Você tem dúvida? Pergunta. Você quer me colocar em comparativo com outros médios? O problema é teu. Se você acha que o outro médio é mais do que eu, o problema é teu, não é meu. Eu sei quem eu sou. Agora, você sabe quem a pessoa é? E aí eu peguei e falei assim, tá na hora de você começar a ver os espíritos e tudo mais. Eu vejo os espíritos. Então você me... Aí que piorou a coisa. Porque se a pessoa tá vendo espírito, de duas uma. Ou é alucinação, ou os espíritos é espírito de porco. Desculpa. Aqui, não. Aqui, não. A didática é minha. Eu tenho técnicas para tal. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é nem muito para lá, nem muito para cá. Eu estou fazendo como precisa. É o ideal, professor? Não. Se fossem todos espíritos de altíssima envergadura, se fossem todos seus alunos, fossem tudo espíritos de luz suprema, qual seria o ensinamento? Totalmente diferente. E se fosse tudo... Eu estou dando o jeito da aula, explicando de uma forma para os humanos naquela situação, naquela vertente. Então quer dizer, professor, que tem coisas que o senhor ensina que nem o senhor acredita? Claro! Tem coisas... Claro, eu até deixei uma colherzinha de chá no fim, que eu peguei e falei assim, gente, a coisa é complexa. Não é bem do jeito que eu passei. Mas para vocês é necessário vocês terem isso, saberem disso. Por quê? As mudanças nos céus acontecem quando os humanos mudam na Terra. Quando os humanos começarem a reclamar e gritar aos céus e falar assim tá errado, assim tá errado, assim tá errado, nós precisamos que muda, a pressão, a energia é tamanha que força eles mudarem lá. Eu não sou o dono da casa. O dono da casa desse planeta permitiu eu vir fazer o meu trabalho. Eu não faço parte desse clã desse planeta. Eu não faço. O dono desta casa permitiu eu adentrar para executar um trabalho. Só que o dono desta casa tá louco da vida comigo porque eu estou arrumando encrenca na casa dele. Eu estou pegando e transformando em um sindicato na casa dele. Então tenta imaginar a situação aonde eu estou. Eu tenho que andar, mas não posso andar muito. Eu tenho que fazer, mas não posso fazer muito. Essa é a minha realidade. É a realidade de muitos espíritos que estão do outro lado. E a realidade, inclusive, dos ETs. Viu? Então se você quer saber, entender por que eles não vêm, o que está acontecendo, é por causa disso. Nós temos que respeitar o dono da casa. Agora, o dia que o dono da casa sair e trocar quem manda na casa, é outros 500. Vai acontecer e já está acontecendo. Quando tudo mudar, vocês vão ver o que é a lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Vocês vão entender da onde veio essa essência. Porque essa essência é a que faz, a que paga. É só isso. O olho por olho, dente por dente não é vingança. É justiça na terra dizendo aqui faz, aqui paga. As regras são essas. Se você fizer, você vai pagar.
para não precisar desencarnar e reencarnar. Porque os seres humanos não estão com a evolução tamanha para conseguirem enxergar a outra situação. As pessoas que acham que estão evoluídas, acham que conseguem já andar com as próprias pernas, só acham. Tanto é que elas pegam pedras lá na casa delas e vêm trazer na minha porta aqui. E entra na minha casa e joga pedrada e fala: você tá errada, olha aqui, tem 2 links aqui que tá explicando. Desculpa, enfia no nariz. Eu não pedi? Eu pedi? Eu não pedi. Quem é a pessoa para falar que eu tô errado? Se você acha que eu estou errado, simples, querido. Você vai tirar sua bunda do sofá, você vai abrir um canal e você vai gravar a sua versão. E você vai se responsabilizar com Deus sobre tudo que você passar e que você falar. Não é com os homens. O problema meu não é com o homem. O meu problema é com Deus. A minha responsabilidade não é com os seres humanos. A minha responsabilidade é com Deus. Eu sou funcionário de Deus e não dos humanos. Eu tenho um chefe. Eu tenho um pai. É ele que manda e desmanda. Não é os humanos. Os humanos são meus irmãos que eu vejo como criancinhas. Faz baguncinha. Oh, não pode fazer isso não. Papai vai ver. Eu vou contar pro papai. Olha que... Mais ou menos assim. A pegada é mais ou menos assim. Então, meus queridos, amanhã atendimento. Lembrando que se chover, idoso, não, por favor. É perigoso, ok? Estou alertando. Não tem crianças, então todos adultos sabem e têm as devidas responsabilidades, ok? Ali é algo provisório, é algo que eu montei não com estrutura. É um quebra-galho. Melhor do que fazer no meio de uma calçada ou no meio de uma praça. Certo? Vamos lá? Vamos pegar as notícias aqui normais do dia a dia. O dólar ontem ficou no meio do 0 a 0, subiu 0,35, R$ 4,87, dentro da normalidade, sem novidade. A Bolsa de Valores da Alemanha subindo 0,5% hoje, 15.744, um pouco para baixo do que era normal deles. A Bolsa do Brasil caiu 0,4%, fechou em 117.845. Hoje tem ata do cupom, provavelmente vai deixar a Bolsa super feliz. O Lula falou lá nas Nações Unidas, parece que ele foi super bem, vai ser a última coisa que nós vamos comentar aqui, para comentar sobre. Então tudo está fluindo para que hoje seja um dia de muita alegria no Brasil, de festas e confraternizações, pelo menos na bolsas de valores. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos ver o que está saindo nas notícias de jornais. Jornal Reuters. Banco Central e regulador de câmbio da China, porque lá não é o Banco Central que regula o câmbio? Não. Você tem um Banco Central lá e um regulador que trabalha em conjunto com o Banco Central na China. Sabe o que eles fizeram? Eles se reúnem com empresas estrangeiras em busca de investimentos. Banco Central e regulador de câmbio buscando investimento. Mas quem tem que buscar investimento é o governo e não o Banco Central. Que loucura é essa? Buscando investimentos. O que está acontecendo na China? Posso falar uma coisa para vocês? Isso daqui é assustador. Isso aqui é um sinal do apocalipse no estágio 3. Então, você tenta imaginar o estágio de 1 a 5. Estágio 3. Por quê? Porque se o câmbio, o Banco Central, está chamando de empresas estrangeiras para em busca de investimento, quer dizer que não está tendo investimento de empresas estrangeiras, estão tudo saindo. E se estão saindo, quer dizer que está arrebentando o câmbio. A desvalorização do yuan pode ser monstruosa para ontem. Cara,
Você já pensou de um dia para o outro o povo chinês perder valorização, perder o valor de dinheiro que ele tem de um dia para o outro? Tudo está caminhando para tal situação. Viu? Junta essa pecinha do quebra-cabeça. Isso é aterrorizante. Para o mercado mundial, rapaz, a China pobrezinha para de comprar do Brasil. E o Brasil vai vender aonde? Para quem? Lascou. Infomoney. Economia americana, só a China quebrando? Não, vou contar para você um segredinho. Eu tô cantando a bola faz tempo, tem gente que não tá acreditando. Presta atenção. Construções de moradias, construção civil. A China já está quebrada a construção civil. Construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos, ou seja, início de novas obras, caem 11,3% em agosto. Agora! 11,3% só em agosto. Olha o tamanho da queda de construção civil nos Estados Unidos. O Departamento de Comércio aponta que foram iniciadas 1,2 milhão de construções de casas no mês. E revê para cima dados de julho. Mas teve uma queda. Então nós estamos também tendo colapso na construção civil nos Estados Unidos? Tudo indica que sim. China, Estados Unidos. E o Brasil? O Brasil fingindo que não está tendo problema nenhum. E está tendo, hein? E o brasileiro que fica esperto, porque na hora que chegar, chegou. Quer comprar imóvel? Eu não aconselho esse negócio de financiar coisa, não. Comprar na planta, esperar a construtora 2 anos. Rapaz, tá muito instável. Pode dar tudo certo, mas também pode não. Sabe que a gente tá no 50-50? Os americanos falam 50-50, meio a meio. Então tem 50% de dar sim e tem 50% de não. É muito risco, não é? Para muito dinheiro? Rapaz. Se for para financiar, financie então uma coisa já pronta, porque já está pronto. E aí fica só para o banco. Se acontecer alguma coisa, já, entendeu? Já está com o imóvel pronto. Agora, numa planta, você já pensou se dá uma dor de barriga na construtora? Eu vou parar por aqui, faz igual o antigo Encol. Não sei se vocês lembram. Aqui, pelo menos na região, foi muito famoso. Deixaram um monte de prédio inacabado aqui. Há muitos anos atrás. Foi terrível, moço. Até hoje tem consequências isso. Quem avisa, amigo é, mas cada um faz o que quer, certo? Eu só comento. Eu não pego e ordeno nada. Ninguém manda em ninguém. Certo? Vamos lá? Poder 360. O PIB da Argentina, Produto Interno Bruto da Argentina, caiu 4,9% no segundo trimestre de 2023. Segundo trimestre de 2023, ano de eleição. Como é que o governo argentino vai conseguir pagar os funcionários públicos, vai pagar a aposentadoria, vai pagar o povo lá, se está caindo o PIB? O PIB está andando para trás. A receita do país só anda para trás, só diminui. Colapso total. E tem um candidato que está concorrendo com o Milei, com o nosso Harry Potter, o deles, né? Porque é deles. O Harry Potter deles lá. Que o cara faz parte do Ministério da Economia falando, não, nós vamos isentar imposto de renda aqui. Ué, mas você já não está no governo? Por que você não faz já? Sabe aquelas conversinhas de boi dormir? O cara falando, e tem um monte de gente engolindo essa conversinha. Meu querido, espera que o Harry Potter mesmo entra para soltar suas magias e botar para quebrar, expulsar tudo aqueles espíritos demoníacos. Voldemort, né? Não é isso que eu lembro mais ou menos? Voldemort. Você vai ter que enfrentar as coiseiras lá. Tá feia a coisa, hein? Mas, por outro lado, vai ajudar o homem a entrar. Como é que o espiritual faz, né? Ele faz toda aquela muvuca, faz toda aquela coisa para obrigar o povo a falar, agora vocês vão ter que fazer assim. Vocês não quiseram por amor, agora vocês vão tudo pela dor.
Eu só observo. E vamos que vamos. Notícias ao minuto. Cupom deve baixar juros hoje para o menor nível em 16 meses. Notícia abençoada. Notícia incrível para quem não tem dinheiro em CDB ou aplicações. Para quem tem o dinheirinho aplicado, é um pouquinho menos de dinheiro que você vai receber. Mas dentro de um ano é bem muito pouco, tanto que cai. Mas para o efeito do mercado é uma notícia abençoadíssima. Professor, eu estava vendo umas notícias onde o banco vai se lascar com isso daí. Vejam bem. São uma faca de dois gumes. Por quê? Presta atenção. Quando abaixa os juros, os bancos eles recebem do dinheiro emprestado o dinheiro mais os juros. Então os bancos recebem o dinheiro mais os juros. Só que o banco pegou o dinheiro para emprestar para alguém. A Selic, por exemplo, ela é utilizada no CDB. O CDI que gera o CDB. O CDB, ele é o dinheiro para transações, é o dinheiro que, tipo, o dinheiro reserva, é o dinheiro que regula, que os bancos precisam para tapar buracos entre um movimento e outro. Ou seja, é emprestar o dinheiro para o banco. Só que esse também cai. Então, o dinheiro que o banco pega emprestado do povo através do CDB também cai os juros. O dinheiro que ele empresta para o cara lá de fora também cai os juros. Só que veja bem, eu vou falar uma coisa para você. Pode cair o juros Selic, mas a porcentagem fixa continua e a margem aumenta. As pessoas dizem que a margem diminui. Eu estou vendo um monte de especialistas falar que a margem diminui. A margem momentânea diminui. O tamanho do faturamento para receber diminui. Mas a margem de lucratividade em si, ela aumenta. Por quê? Porque diminuindo os juros é mais fácil a pessoa pagar e diminui a inadimplência. Então, de certa forma, eu não vejo como nada ruim. Queda de juros é bom para tudo e todos, mas de forma comedida, sem exageros. Se baixar de 8 é problema aqui no Brasil. Aqui na situação atual, baixou de 8, eu acho que 8, 8,5 tem que ser em torno de 8,5. Chegando até uns 8,5, a gente vê se melhorou, piorou, se dá para ir mais para baixo ou mais para cima. Mas hoje, uns 8,5. Ainda até dá fôlego. Mas calma, ainda tá caindo, né? Vamos cair para 12, 11 e pouco, para depois cair mais ainda, né? É de pouquinho em pouquinho, né? De meio em meio. Mas é uma notícia boa. Além do cupom aqui do Brasil, também tem a dos Estados Unidos. Olha, tem até festa, até o carro tá tocando música de festa. Infomoney. Senado aprova projeto que cria debêntures de infraestrutura com incentivo fiscal. Texto volta à Câmara. Matéria sofreu modificações em relação à versão aprovada na Câmara dos Deputados e por isso precisará de ser submetido a nova apreciação na Casa Iniciadora. Posso falar uma coisa para você? Uma medida horrorosa do governo. Horrorosa. É gente que não entende de economia, não entende de bolsa de valores. Por quê, professor? Porque vejam bem, se o Senado aprovar esse projeto que cria debêntures de infraestrutura, você sabe o que é uma debênture? É pegar dinheiro emprestado. Olha, vou lançar, são títulos públicos. O governo não lança título público? Lança. Agora o governo vai lançar título público só de infraestrutura. Quem que vai emprestar dinheiro só para infraestrutura? Vai receber de quem? E o pior, essas debêntures de infraestrutura vai fazer concorrência com os títulos públicos do governo, que já faz concorrência com o mercado de ações. Então nós estamos criando mais concorrência com o mercado de ações. As empresas da Bolsa de Valores vão ter dificuldades de conseguir dinheiro, de debênture, de empréstimos. Vão ter que recorrer a quem? A bancos? Os bancos não estão emprestando mais. Medida porca, horrorosa e que vai dar problema. Isso aqui não é nada bom para bolsas de valores. Isso aqui é horroroso.
Gera concorrência aonde já tem um mundo de concorrência que é o próprio governo. Título público é a maior desgraça que pode ter. Quanto menos título público um governo lançar, melhor é. Porque menos concorrência ele gera na Bolsa de Valores. Quanto mais título ele lança, mais concorrência ele gera para o mercado. E mais prejudica as empresas na Bolsa de Valores. Entendeu? Vamos lá. Notícias. Forbes Brasil. Brasil aumenta em 7% oferta de energia elétrica por usinas sucroalcooleiras. É para o Brasil festejar? Sim, só que tem um defeito e um porém. Qual é? Primeiro, o Brasil está querendo comprar, mandou ligar, compra de energia da Venezuela. O Brasil está criando concorrência para as nossas empresas aqui do Brasil. E aí? Quem que vai querer investir em eólico? Petrobras. Porque quem mais? Tem Venezuela na linha? Tem boi na linha? No caso é Venezuela na linha? As usinas estão fazendo o papel dela, aumentando a quantidade de energia. Só que ao mesmo tempo, vejam bem, olha só como é que é interessante. Se está gerando um monte de energia, para a geração do novo hidrogênio vai ser uma boa, porque eles vão poder usar a própria energia que gere para gerar o hidrogênio. Então tudo isso vai ser um impacto ruim a curto prazo, mas gigantesco para o futuro. E o Brasil vai atropelar tudo e todos, você pode ter certeza. O Brasil vai dar um boom nesse setor que vai ser algo fora do comum, sem precedentes. Nós vamos pela primeira vez andar com uma tecnologia em paridade com o Japão. O que o Japão está desenvolvendo e já está querendo utilizar, já está utilizando, o Brasil já vai conseguir na mesma altura, na mesma velocidade e vai passar o Japão. Escuta o que eu estou falando. Será, professor? Escuta o que eu estou falando. Vai ser a primeira vez que nós vamos passar o Japão em questão de tecnologia. Nesse setor. Porque tem empresas monstros por trás. Chevron, Shell, entendeu? Infomoney, outra notícia boa que vai ajudar a Bolsa de Valores monstruosamente hoje. Tem aquela notícia ruim do Senado, mas tem uma notícia maravilhosa. Limpando o nome, mais de 60% dos consumidores renegociaram dívidas no Brasil, apontam Serasa. Isso é maravilhoso, cara. 60% dos consumidores é um número maravilhoso. Isso é bênção das bênçãos. As pessoas pagando as suas dívidas é a coisa mais abençoada que tem. Graças a Deus. Mérito do desenrola que puxou a cordinha e tá puxando. Graças a Deus. Nisso o Haddad acertou muito bem. Só vai ter problema na receita do governo. Eu não sei como é que ele vai fechar isso daí, porque os bancos vão deixar de pagar o imposto. Porque em troca de pagar o imposto para o governo, em vez de pagar para o governo, ele tira a dívida do peão. Infomoney. Custo da longevidade. Inflação dos aposentados subiu, mas menos que a convencional, aponta o índice. Então, pessoas idosas, que são as mais responsáveis com o dinheiro, está diminuindo um pouquinho a inflação perto das outras inflações que tem. Ou seja, não estão tirando a pele do coitado. Estão deixando ele pelo menos dar uma respiradinha. Outra notícia muito boa. Agora, para a gente já encerrando, Lula, que foi lá para as Nações Unidas, Infomoney, discurso na ONU. Lula critica estruturas de FMI e Banco Mundial. Claro, ele está de olho no BRIC. E fala em perda de credibilidade do Conselho de Segurança. Claro, ele está querendo entrar no Conselho de Segurança. Na abertura do 78º do 78,
Assembleia Geral, Lula defende reformulação de organismos multilaterais por mais igualdade de vozes e destaca os BRICS. Posso falar uma coisa para você? Eu vi as falas do Lula. Inclusive, ele falou de universalismo. Não sei se vocês viram. Se você não viu, vai ver que ele até falou de universalismo. Olha só que bonitinho. Interessante, né? Tá virando moda ao tamanho que até o Lula tá falando de universalismo. Espero que não queima o nome nosso do universalismo. Mas olha só. Graças a Deus, esse homem pegou um papel e leu o que tinha que falar. Inclusive, ele teve até um pouco de dificuldade, que você via ele forçando os olhos para poder enxergar. Graças a Deus, ele leu um papel. Graças a Deus que ele não saiu falando aqueles mundos de abobrinha, um monte de mentira. A fala dele no papel foi perfeita. Ele matou a pau. Credo, professor, agora você virou lulista? Você não, querido, eu nunca fui. Só que quando alguém faz a coisa certa, merece os aplausos. Quando faz errado, porque eu não sou adorador de seres humanos. O que o Lula fez nas Nações Unidas, essa fala dele foi perfeita. Ela colocou o Brasil dentro de um equilíbrio e dentro de uma sabedoria sem tamanho. Agora sim, de todas as viagens que o Lula fez, eu acho que essa eu falo assim para ele, olha, essa foi a melhor. Porque ele leu, alguém escreveu. Leu, releu, reflez, refletiu, e aí falou, ok, essa aqui, isso, ótimo. Então hoje, meu querido, eu acho que hoje, amanhã, até sexta, vai ser períodos de muita alegria. Agora o Lula pode até fazer a cirurgia dele com chave de ouro. E vamos ver o tempo que vai ficar, certo? Porque eu falei em um vídeo que assim que o homem fosse pegar licença para o negócio de saúde, é quando ia começar a cair as coisas. E vai coincidir bem com outubro, onde o espiritual falou que ia acontecer algumas coisas. Para quem junta pecinhas de quebra-cabeça, sabe que a probabilidade de coisas acontecerem como tal é gigantesca. Só juntar as pecinhas de quebra-cabeça. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.